Olá, esta é a quarta aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema será a função exponencial, né, que é aquela que tem a letra no expoente, por isso que é chamada de exponencial. E hoje nós vamos fazer da atividade 13 a atividade 19, com exceção do exercício 18, que do ano passado veio também na apostila, na minha visão, com erro, porque para você resolver o exercício 18, você precisa estudar o próximo tema, que é o tema 2 da apostila, que é o logaritmo. Sem esse conceito é difícil fazer, né? Então aí a gente não vai fazer o 18, vamos fazer depois, né? A gente pode pegar ele como, sei lá, uma lista, alguma coisa assim, né? Que são questões que poderiam até ser utilizadas de conceito do Enem. E aí a gente vai deixar por enquanto assim, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer do 13 ao 19 hoje. São alguns exercícios que são um pouquinho difíceis, né? E eu vou fazer alguns. Eu vou deixar o 19 como tarefinha do lar, como lição de casa para vocês poderem fazer. Que o exercício 19, a atividade 19, ele já foi tema da AAP. Então é provável que caia alguma coisa nesse sentido. Eu vou fazer um parecido, aí vocês vão tentar fazer o 19, a tentar achar qual é a alternativa correta. Então vamos lá, né? A atividade 13 está na página 13 também, por coincidência. Fala assim, né? O crescimento exponencial de uma população microbiana. Nossa, é estranha essa palavra. Em função, em suspensão em um meio líquido, é caracterizado pela duplicação do número de células e por conseguinte da massa, né? Biomassa que ele falou aí. O crescimento exponencial o número de células aumenta de acordo com uma exponencial de base 2. Por que ele está colocando de base 2? Foi bem detalhado, né? E tem algumas coisas aí que talvez a professora de biologia ou algum derivado possa explicar melhor. Mas da parte matemática seria o quê? Né? Ele está falando que a duplicação do número de células, e aí o que acontece? A base 2, né? O dobro, eu uso a potência 2, né? Então quando eu estou multiplicando por 2 significa o dobro, por isso que ele está falando que a base aí tem que ser 2, porque sempre terá o dobro de acordo com o tempo que ele vai explicar aqui, tá? Tá lá, a população, o N, que seria o número de micróbios, cresce exponencialmente de acordo com a expressão, ele deu aí, né, 50 vezes 2 elevado a t, onde t é representado em hora, tá? E aí o que ele quer que a gente faça aqui, ó, no A, calcule o número, né, n aí, né, para os valores para t. Então ele colocou aí pra gente, né, uma função exponencial, porque o 2 está elevado a t, o t está no expoente, por isso que ela é exponencial. E aí a gente precisa fazer alguns cálculos para os valores aí, né? Então ele começa com 50 células, e aí a cada hora vai dobrando. Então ele quer que a gente faça para uma hora, né? E aí ele deu lá para t igual a 1. Então ficou 50, que é o instante inicial, né? Pela fórmula matemática a gente tem disso. E aí 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá o próprio 2, então fica 50 vezes 2. Lembrando do Pendas, né? Resolve-se primeiro a potência para depois fazer a multiplicação. Então depois de uma hora, o dobro, né, de 50 seria 100, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou montar os valores aqui, e aí vocês vão tentar resolver o cálculo aí, lembrando que primeiro resolve-se a potência para depois fazer a multiplicação. Para t igual a 2, então no lugar do t nós vamos colocar 2, então vai ficar 50 vezes 2 elevado a 2. Resolve 2 elevado a 2, faz vezes 50, vai dar um número de bactérias após 2 horas, né?
Depois tem t igual a 5 horas. Então, no lugar do t, nós vamos colocar 5. Então, vai ficar 2 elevado a 5. Só para lembrar, 2 elevado a 5 não é 10. Pelo amor de Deus, não comete esses erros, né, básicos, né, da potência. Então, 2 elevado a 5 vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 5 é igual a 10. Né? Você vai multiplicar o 2 5 vezes. Aí, depois que fazer, o resultado faz vezes o 50. Nesse caso aqui, do t elevado a 30 minutos. Então o tempo está em hora. 30 minutos é metade da hora. Teria outras maneiras da gente fazer, né? Mas eu vou fazer utilizando a calculadora porque geralmente vai dar números inteiros aqui, tá? Então metade de uma hora é 0,5, né? Então aqui depois provavelmente eu mostro para vocês, não sei se vai dar tempo, porque é uma loucura que esses negócios de conteúdo, 2 elevado a 0,5. Eu vou fazer aqui na calculadora, só para a gente poder ver, mas daria para transformar aquilo ali para uma fração e a gente poder fazer. Então, ó, 2 elevado a 0,5. Mas pelo que caiu aí na prova, eu creio que não vai cair com expoente decimal ou fracionário não, tá? Então você pode pôr aí aproximadamente 1,4, tá vendo? Que isso aqui vai dar um número infinito aqui. E essa representação de 0,5 é a mesma coisa que extrair a raiz de 2, né? Vou fazer aqui só a raiz de 2, só para vocês verem que vai dar o mesmo número, tá? Então pode colocar 1,4 aproximadamente, né? Que é o próximo da raiz de 2. E aí faz vezes 50, tá? E o último número que ele quer que a gente calcule é o instante zero, ou seja, quando não estiver passado nem uma hora, né? Então vai ficar 2 elevado a 0, o número elevado a 0 é igual a 1, aí você faz vezes os 50, calcula lá. Aí o que você vai fazer? Né? Essa é a A. A B, ele pede para fazer um esboço do gráfico desta função. Então vai fazer mais ou menos, você pode usar os pontos que tem lá, né? Usou igual a 0, igual a 1, né? Igual a 2, igual a 5, tá? Não precisa usar meia hora, que meia hora já é um pouquinho mais difícil, você vai perceber que não vai dar um valor inteiro, né? Então começa do 50, depois tem lá 100, depois tem outros valores, né? Então tenta fazer mais ou menos o valor aí de um gráfico de uma função, como ele falou que é um crescimento exponencial, e ali no caso é sempre o dobro, então significa que o gráfico vai ficar uma curva crescente. Então dá uma olhadinha nas aulas anteriores para vocês poderem ver como é que fica o formato de uma curva e tenta fazer mais ou menos o gráfico aí. Se quiser usar o GeoGebra para ajudar, pode usar, né? Tem que diminuir um pouquinho o zoom, né? Porque a escala aí vai ser os valores bem grandes, né? Então aí ele pediu até para você fazer a escala apropriada para o eixo de X, porque se você fazer 1, 2, 3 não vai dar certo, né? Porque começa com 50, depois vai para 100, tem outros valores. Então é bom fazer numa escala aí um pouco maior, senão você não vai conseguir construir o gráfico, tá? Então é bom marcar os pontos que tem lá na tabela, aí você marca mais ou menos onde é 50, onde é 100, onde é o outro valor, faz mais ou menos o gráfico, já está ótimo, tá? Bom, a atividade 14, que eu creio que provavelmente vai cair alguma coisa nesse sentido na prova da AAP. Então ele tem um gráfico de uma função exponencial, y é igual a 1 sobre 2 elevado a x, e aí precisa ver aqueles critérios que tem do a, né? O a ele pode ser maior que 1 ou está entre 0 e 1, tá? Então esse meio, qual o parâmetro que ele está? E aí você precisa analisar qual gráfico desse daí que é. Só para ajudar vocês, né? Nós temos o b e o c, que é uma representação de uma função do segundo grau, que é a parábola que nós estudamos, né? E nós temos o gráfico e, que nós não estudamos ainda, vai ser tema da próxima aula, que é a função logarítmica, né? Que é uma curva bem parecida com a que a gente está estudando aí da função exponencial, só que ela é oposta, né? E aí sobra o a e sobra o d, né? O a ele tem uma função crescente, passa pelo 1, igual a gente viu lá, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. E o decrescente, a mesma coisa, também passa pelo 1. Então, elas duas são funções exponenciais. Uma é crescente, outra é decrescente. Então, você precisa ver aquele meio,
qual critério que ele está. Se ele representa uma função crescente ou decrescente. E aí faz isso com atenção, porque é provável que vai cair pelo menos uma ou duas, não sei, questões que relacionem função exponencial com a sua representação gráfica, tá? Então fica atento a esse exercício aí, hein? É fácil, tá? Bom, então lá, a elevado a x, que é a representação, então aquele tipo ali, tá? Ele está representando 1 dividido por 2 está 0,5, não é? Que dá, né? R$1 para 2 pessoas, 50 centavos. Então ele está entre 0 e 1, aquele valor do A, ele representa uma função decrescente, né? Então aí você vê qual desses gráficos aí que é o decrescente, tá? Agora uma questão aí do Enem, né? Tá em 2016, mas caiu na verdade em 2015. E aí é um exercício mais prático sobre o que veio a ser uma situação, um problema que representa uma função exponencial, tá? O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial dessa classe seja de R$1.800. Só para relacionar aí, que muitos ainda não trabalham, né? O piso seria o mínimo que uma categoria pode ganhar, né, de acordo, porque o salário mínimo hoje é R$1.045, o piso é o mínimo que uma determinada categoria pode ganhar. Por exemplo, um engenheiro tem um piso salarial, o mínimo que ele pode ganhar. Um professor tem, né, e diversas profissões aí que tem no dia a dia, motorista e assim vai, tá? Então esse piso seria o mínimo que pode ganhar por categoria, que não tem a ver muito com o salário mínimo. O salário mínimo é o mínimo que uma pessoa pode ganhar, né? Desde que cumpra algumas características. A mais comum é o tempo, né? Que é 8 horas diárias de trabalho. Propondo o aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. E quem não trabalha ainda, né, tem o que é chamado de dissídio, tá? E aí ele vai aumentando a faixa salarial, porque o salário não pode ficar estagnado, né? Porque os produtos sobem, né? Tem uma inflação que teoricamente estava controlada, agora fugiu um pouco do controle, né? Então, cada ano trabalhado você tem que ter uma variação no salário, o aumento percentual também é por categoria, né? Todo mundo igual. E aí, para tentar acompanhar os aumentos que tem de inflação aí dos produtos, que a inflação é alta, né? Dos produtos aí. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo T em anos é essa daqui. O ST é igual a 1.800 vezes 1,3 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, um profissional desta empresa em 2 anos de tempo de serviço será em reais, aí está lá as alternativas, isso é meio estranho que não tem esse cifrão, mas tudo bem, está lá falando que está em reais, e a gente precisa ver quanto vai ser o aumento. Eu vou fazer de duas maneiras. Se a sua preocupação é somente passar no AID Hidalgo, não tem problema nenhum. Você pode usar a calculadora, no lugar daquele T você vai colocar igual a 2 e aí você resolve, né? Então vai ficar assim, né? Ó, o ST, que é o salário, vai ser 1.800, 1,3 elevado a 2, acabou, resolve, né? Na maioria dos celulares não precisa nem usar parênteses, né? É só colocar o valor ali e já vai. Agora eu vou mostrar para quem quer fazer sem o auxílio da calculadora. Então o ideal é que você calcule as porcentagens separadas. Então é 3% a cada ano, né? Então a gente vai calcular 3% e fazer o valor. Por quê? Ó, essa escrita 1,03 é isso aqui, ó. É 103 dividido por 100, né? Por 100 é a escala percentual. Então aquele valor que passou de 1, que no caso é 3, né? Seria o aumento de 3%. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Esse 1,3 é a mesma coisa que 103%, que é o 100% mais os 3% de aumento. E no caso aí 3% em cima de 1.800. 100% seria 1.800, tem que aumentar 3%. Isso é uma escrita decimal. Por exemplo, se fosse 1,20, seria um aumento de quanto? De 20%, tá? 1,05, 5% de aumento, tá? Essa escrita aí sempre tem alguns temas de funções exponenciais. E também na casa da logaritma também a gente vai usar alguns temas assim, dessa escrita de porcentagem na forma decimal, tá?
Então, o que nós vamos fazer? O ideal é calcular separadamente. Então, a gente vai calcular, o salário inicial é R$ 1.800, então a gente vai aplicar no primeiro ano 3% de aumento. Fizemos alguns itens anteriores, né? Então eu deixei mais ou menos montado como que se calcula a porcentagem. O valor vezes a porcentagem dividido por 100, porque porcentagem é uma escala de 0 a 100, né? Então o ideal é que você simplifique, né? Os zeros aí que tem de 1.800 e 100, e aí vai ficar 18 vezes 3, você vai calcular o 10%. Calculou isso daí, você vai somar o 1.800 mais essa porcentagem que você vai chegar do primeiro ano, tá? Então, o 1.800 mais a porcentagem vai dar o acréscimo de 3%. Como ele quer saber do segundo ano, então a gente vai aplicar 3% em relação ao ano anterior, que é o ano anterior, que é o primeiro. Então, eu deixei mais ou menos montado, ó, você vai pegar o resultado que deu no ano anterior, aplicar 3% novamente, tá? Cancela os zeros, né? Que aí fica mais fácil de fazer. Depois que você calcular o 3%, você vai pegar o valor que deu da porcentagem, né? Mais esse valor aí, tá? Então eu montei um roteirinho aí para você poder fazer os cálculos. Obviamente, no lugar de porcentagem, você vai colocar o número, né? No lugar do espaço que está faltando, você vai colocar aí o valor que deu aí do primeiro ano, tá? Então tem que fazer a aplicação de 3% a cada ano. Tá? O jeito mais fácil é fazer assim. Curiosidade para quem quer prestar o Enem, geralmente quando cai esse tipo de porcentagem aí, né? Geralmente ele pede para no máximo 6, que eu vi assim, né? Mas aí no caso a gente tem que aplicar a porcentagem de 2 anos, mas costuma cair 4, né? A gente tem que fazer aí dessa maneira. Fazendo na porcentagem, o jeito mais fácil é assim, do jeito que eu montei aí, tá? Bom, a atividade 16 agora também é um exercício do Enem, veio com bastante erro, né? Eu coloquei algumas coisas aqui para a gente poder arrumar, né? Para não ficar difícil, ficar um pouco parecido com o que foi proposto na prova do Enem de 2016, né? Eu vou pedindo para vocês arrumarem aí o que for que está equivocado. As alternativas eu não coloquei porque não há necessidade de colocar, né? Então vamos lá. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais, em uma cultura bacteriana, é muito comum cair, tá? Só avisando assim, funções exponenciais relacionando essa ideia de reprodução de bactérias. Inicialmente com 40 mil unidades. Observe que a fórmula da população aí arruma na apostila porque está errado, né? Porque tá 23t. Se tivesse 23t, não é uma função exponencial, né? Ela é uma função do primeiro grau. Aí arruma aí, né? Então 40, que representa 40 mil, que é o instante inicial, aí fica 2 elevado a 3t. Em que t é o tempo em hora e p é a quantidade de população de bactérias, tá? Aí ele fala o que? Em relação à quantidade inicial de bactérias, qual será a população após 20 minutos? Uma coisa muito importante de vocês até prestarem atenção nos exercícios é que o tempo foi dado em hora e ele pediu para calcular 20 minutos. Então, toda vez que a gente tiver unidades, seja de tempo, seja de distância, seja de velocidade, alguma coisa assim, ele tiver em unidades diferentes, a gente precisa fazer a conversão para transformar para uma mesma unidade. Ou seja, o que nós vamos ter que fazer? Para aplicar aquele t lá, não podemos colocar t igual a 20, né? Porque o tempo está em hora. Então a gente precisa fazer uma conversão. E para fazer uma conversão nós precisamos ter um parâmetro, né? Não sei como que tá os pés aí da aula de física, mas teoricamente vocês já sabem fazer esse tipo de conversão aí. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu montei pelo método mais simples, que é o tal da regra de 3, né? Então 1 hora é igual a 60 minutos, x é igual a 20 minutos. O que nós vamos ter que fazer? 20 minutos representa quantas horas? Alguns já conseguem fazer de cabeça, né? Isso aí vai dar uma fração, né? E alguns já conseguem fazer de cabeça. Se não conseguir, você vai ter que fazer aquele esquema de multiplicar em diagonal e transformar esta bagaça aí em uma fração. Deixa em fração que vai ficar mais fácil para fazer, tá? Depois que você fazer o tempo lá em hora, aí você vai substituir no lugar do t ali, que vai ficar 3 vezes esse tempo, né? Deixa em forma de fração que vai ficar mais fácil, que vai dar para cancelar,
tá? E aí você calcula o número de bactérias em 1000 unidades, certo? Qualquer dúvida pode perguntar lá que a gente tenta ajudar. Agora o 17. O 17 eu vou fazer ele todo, né? Aí vocês acompanham a resolução e aí vocês vão tentar fazer o exercício 19. Lembrando que o 18 eu não vou colocar porque precisaria saber outro tema para poder executar a resolução desse exercício. Então nós vamos fazer o 17, vou fazer ele todo, fica o 19 para vocês tentarem fazer, porque eu acredito que possa ser que caia alguma coisa nesse sentido da AAP, tá? Mas aí a gente já vai se preparando também para o Enem. Alguns bens de uso pessoal, como automóvel e computador, perdem o valor em função do tempo de uso, devido a consequentes desgastes ou mesmo por se tornarem obsoletos. Obsoleto é sem uso, tá? Para determinar o valor de um veículo no qual foi comprado por 30 mil reais, utiliza-se a fórmula V de T é igual a 300 vezes 2 elevado a 0,25T. Esse 0,25T aí negativo é uma representação de fração, tá? Tem que lembrar, com expoente negativo a gente pode representar em uma forma fracionária, porque se tem desgaste, desvalorização, então isso é uma função decrescente. Tem que ficar atento a esses detalhes aí. Mas aqui eu vou lembrar para vocês, nós fizemos no começo do ano, fizemos alguns exercícios anteriores, como transformar o expoente negativo numa forma fracionária, tá? Mas eu vou dar uma lembrada aqui. Bom, então aí V é o valor do veículo, né? E T é o tempo. Então, quanto mais tempo, a desvalorização desse veículo aí, no caso, vai aumentando mais. Aí chega um tempo que ele vai estagnar o valor, né, de mercado. Mas a maior desvalorização, né, é nos 5 primeiros anos de fabricação do veículo, né, que alguns chegam a desvalorizar de 40% a 60% do valor de compra, né? Então aí no caso ele quer saber quanto tempo, né, o tempo está em anos, né, quanto tempo esse veículo ele vai chegar à metade do valor, ou seja, vai desvalorizar 50%, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fórmula, no lugar do V de T nós vamos colocar 15 mil, certo? Então coloquei 15 mil igual a 30 mil vezes 2 elevado a 0,25 vezes T. Esse 30 mil está multiplicando, ao contrário de multiplicar é dividir, né? Então eu vou dividir, porque o objetivo é calcular o T que está em ano, né? Quanto tempo isso vai acontecer. Vou cancelar esses zeros, que aí fica mais fácil, aí vai ficar 15 dividido por 30. Não dá para dividir, né? A gente vai simplificar. Vou dividir 15, a parte de cima, 15 dividido por 15 dá 1, e 30 dividido por 15 dá 2. Então, ao invés de colocar 15 sobre 30, eu vou colocar 1 sobre 2 nesta fração aí, certo? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos representar essa parte fracionária em o expoente negativo, utilizando aquela propriedade do expoente negativo, como a gente faz o cálculo de potência com o expoente negativo. A gente pode representar em forma fracionária. Então o que acontece? Está em forma fracionária, eu vou representar com o expoente negativo, porque fica igual à base do outro lado, que é 2, né? Aí a gente resolve a equação exponencial. Então lá está 1 elevado a n, né, a n é a mesma coisa que 1 elevado a o a com expoente negativo. Então eu estou na forma fracionária, vou transformar para o expoente negativo. Então a é igual a 2 e o n é igual a 1. Então o que eu vou fazer? Nesse expoente eu vou colocar ele negativo, 2 elevado a menos 1. Esta forma é igual à forma de cima, tá? O que a gente percebe? Isso vai ter que usar no outro exercício também, que eu vou deixar para vocês fazerem, né? Então vai ficar 2 e 2, as bases são iguais, significa que os expoentes também são iguais. Então dali eu não vou trabalhar mais com as bases, né, que é 2 e 2, só vou trabalhar com expoentes, que vai ser igual aqui. 1 negativo é igual a 0,25 vezes T. Aí eu vou achar esse T aí, que é em anos, tá? Esse 0,25 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir, com a ação do primeiro grau, né? Então,
menos 1 que divide o menos 0,25, né? Menos com menos mais, não sei como é que você vai fazer, mas pensando no problema, esse tempo não pode dar negativo, né? Tem que ser um valor positivo. Então, dividindo os dois aí vai dar um número positivo. Aí eu montei aqui a divisão como que a gente faz, né? O ideal, que ali é 25 centavos, né? O ideal é a gente multiplicar os dois lados por 1000, que aí fica mais fácil para fazer a divisão. Então, 1 vezes 100 dá 100 e 0,25, a gente chama centésimo também, né? Mas você pode lembrar de centavos, vezes 100 vai dar 25 reais. Ou seja, vai ficar 100 dividido por 25. Você vê que 1 dividido por 0,25 é difícil de fazer. Agora 100 dividido por 25 dá para fazer. 25 vezes quanto que dá 100 é 4, sobra 0. Significa o quê? Que para desvalorizar nessas condições aí que ele deu, né? Para desvalorizar a metade do valor do veículo, esse tempo tem que ser igual a 4. 4 o quê? 4 anos. Tá? Então tá aí o cálculo da atividade ou exercício 17. Vocês terão que fazer mais ou menos a mesma coisa neste exercício aqui, que é o exercício 19, que já caiu na AAP também, e tem algumas ideias assim que podem ser aplicadas para o Enem também. Então eu vou deixar mais ou menos indicado, aí vocês vão tentar resolver o exercício. Repara que 2 elevado a 0,25t está praticamente igual lá, né? É uma função decrescente, porque se a gente representar 2 elevado a menos aquele camarada, né? Fica 1 sobre esse 2 elevado a 0,25t, né? Então vai ser uma forma de representação de fração. E outras palavras que eu estou querendo dizer é o quê? Quando o expoente estiver negativo, significa que é uma função decrescente, né? Fica atento a esse detalhe, né? Pode ser representado em forma de fração ou com expoente negativo. Certa substância radioativa se decompõe de tal forma que a massa M se altera a 4 horas, conforme a função M, que é a massa, M0 vezes 2 elevado a 0,25 negativo vezes T. O valor inicial da massa M é igual a 60 gramas e o tempo é dado em horas. Após 12 horas, a massa M será igual a... Aí está lá as alternativas que a gente tem que fazer. Então, vamos montar a primeira função, né? O que ele deu? Ele deu o M0, que é o instante inicial, igual a 60. Então, no lugar desse M0, nós vamos colocar 60. E no lugar do T, que ele pediu que ele deu lá, 12 horas, nós vamos colocar 12. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar 60 vezes 2 elevado a 0,25 vezes 12, que é 12 horas. Primeiro você vai resolver a multiplicação lá do expoente, né? Então vai fazer 0,25 vezes 12. Lembrando, quem for fazer sem a calculadora, 0,25 vezes 12, você faz 25 vezes 12 e na resposta você conta duas casas decimais para a esquerda, né? E aí fica mais fácil de você fazer a conta. Aí vai dar um número, já vou adiantar, vai dar um número inteiro, né? Vai dar um número sem vírgula, sem nada, tá? E com expoente negativo. Com expoente negativo, você vai aplicar aquela ideia que a gente aplicou no exercício anterior, que é transformar esse expoente para uma representação fracionária, né? Que a gente pode fazer isso daí. Então, dependendo do exercício, pode ser que a gente pegue de fração por expoente negativo, nesse caso é o contrário, vai pegar do expoente negativo e representar em forma de fração. Calcula a potência e vai ficar 60 vezes essa fração aí que vai ter. Lembrando que vai ficar 1 em cima, né? Então vai ficar 60 vezes 1 dividido por esse número que vai dar no expoente de baixo. Aí você tenta fazer, esses são os exercícios de nível para médio, para difícil, né? E aí tenta fazer, qualquer dúvida pode perguntar. Bom, encerramos aí o tema de função exponencial. Tá? Depois nós vamos elaborar uma lista com questões do Enem, até que não costuma cair muito não, da AP, para a gente poder ver qual é essa ideia, tá bom? Eu tô com terça-feira na cabeça. Na segunda-feira a gente posta mais algumas atividades, agora do tema 2, que está na página 14, que é o tema logaritmo, tá? Então é isso. Até!